Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 29 de agosto de 2021, o programa Momento Espírita de número 865. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E agora a novidade, também pelo YouTube. Essa é a boa novidade do Momento Espírita de hoje. Para você assistir no YouTube nosso programa no momento em que ele vai ao ar ou posteriormente, uma vez que ele fica gravado, basta você digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Portanto, atualmente são 4 os canais através dos quais você pode ouvir ou assistir o Momento Espírita, onde quer que você esteja. Repetindo, FM 91.1 Rádio Clube 1 Band News na macro região, site da Rádio Clube sãocarlos.radioclube1.com.br, Facebook USE União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou agora também no YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, muito obrigado por estarem conosco nessa agradável, esperamos frutífera manhã de domingo, uma vez que estamos nos reunindo através de todos esses canais possíveis para estudarmos, para aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito bem, o convidado dessa manhã de domingo aqui no Momento Espírita é Raul Franco. O Raul é de Araraquara, promotor de justiça aposentado, professor universitário e palestrante espírita. Raul, bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender o convite mais uma vez do Momento Espírita. Olá, Roberto, todos aqueles que nos acompanham o programa Momento Espírita já há muito tempo. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente com vocês para que a gente possa refletir sobre um tema importante da doutrina espírita. Eu sempre tenho dito que o trabalho de divulgação da doutrina é um trabalho que não tem fim. Nós estamos sempre aí no empenho, na tentativa de levar a mais pessoas as maravilhas dessa doutrina reveladora. O programa está de parabéns, o pessoal da USE, o empenho de todo mundo nessa luta de divulgação, nesse trabalho de divulgação, e eu fico muito feliz de poder participar com vocês mais uma vez desse momento. Raul, todos os domingos nós iniciamos o Momento Espírita por uma prece. Você está convidado para fazê-la. Senhor, Pai de bondade, nós queremos humildemente te pedir que apacente o nosso coração, que permita que nós possamos, nos próximos minutos, pausar a correria que o mundo nos impõe e nos obriga. Senhor, nós vivemos tempos difíceis. Essa escassez de tempo impede diálogos entre pessoas tão próximas. Casais, Senhor, optam pelo silêncio dentro de casa. Filhos não acham tempo para conversar com seus pais. O amigo enfermo espera sozinho, Senhor, que alguém encontre tempo para visitá-lo. Nós somos rodeados de pessoas carentes de atenção, mas nos falta tempo para dirigir a essas pessoas sequer um olhar. É duro admitir, Senhor, que até mesmo para conversar contigo tem nos faltado tempo. Em que direção estamos seguindo, Senhor? Em que direção estamos seguindo? O desespero dessa vida moderna está a nos roubar o que temos de mais precioso, o sentido da nossa existência,
a razão do nosso viver. Apacente, Senhor, apacente o nosso coração. Permita que, ainda que por alguns instantes, eu consiga deixar de olhar para mim mesmo e enxergar o mundo e com ele o teu reino. O teu reino que começa aqui e agora. Permita, Senhor, que eu me dobre em oração à multidão que sofre ao meu redor e sob os meus olhos. Me ensine, Senhor, a adotar atitudes que sejam transformadoras da realidade que me cerca. Nos ajude, Senhor, nesta manhã de reflexão e que nos traga isso proveito para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que nos cercam. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o programa de hoje aborda o ensinamento de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Daqui a alguns instantes, o Raul Franco, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando essa passagem para todos nós. Momento Mensagem nos traz uma mensagem que vem absolutamente ao encontro do programa de hoje, do tema do programa de hoje. O título do Momento Mensagem de hoje é Busca da Felicidade. A sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do WhatsApp. Se ainda não tem nosso número, por gentileza, anote aí. DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. Ou através do Facebook, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Muito bem, agora espaço aberto para o bom dia do nosso companheiro de apresentação do Momento Espírita há mais de 16 anos, Zezinho de Mel, e que dá o seu bom dia através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é: a crise acontece. A crise acontece. É um momento infalível na existência de cada um. A pessoa, basta às vezes, se acredita realizada por haver concretizado aspirações que lhe pareciam demasiado altas. Entretanto, o teste espiritual de confiança aparece de improviso. É o parente que fraquejou em obrigações assumidas, comprometendo a tranquilidade de todo o grupo familiar. A moléstia com gravidade imprevista, o afastamento de afeições das mais queridas ou a desencarnação de um ente amado. Nessas ocorrências, surge um momento de exame em que as nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. Diante desses testemunhos, alguns companheiros se desmandam na revolta ou se acomodam com a rebeldia, fugindo habitualmente para aventuras infelizes, adquirindo débitos de resgate difícil. Outros, porém, usam a coragem e a serenidade e aceitam as tribulações que os procuram, nelas reconhecendo valiosos fatores que os impelem à própria renovação. Quando te encontrares assim, numa hora grave e áspera, em que todas as vantagens que adquiriste no tempo te parecem arrastar para o sofrimento, não desesperes, nem desanimes. Confia em Deus e segue para diante. Se reconheces a força do amparo mútuo, auxilia aos companheiros em provação, tanto quanto puderes, a fim de que o apoio alheio não te esqueça no dia de tuas próprias dificuldades. Ainda que os amigos de outro tempo não te reconheçam em teus dias de inquietação, Deus te vê, provendo-te de recursos segundo as tuas necessidades. Na atualidade terrestre, o homem se previne contra a carência de valores alimentícios, estocando gênero de primeira utilidade, defende as estradas, afastando o risco de acidentes, ou promove a vacinação, frustrando o surto de epidemias. Pensando nisso, entendamos o imperativo de exercitarmos fortaleza e compreensão, paciência e solidariedade,
porque, de modo geral, em todas as existências do mundo, surge o dia em que a crise acontece. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Chico Xavier, Emmanuel. Muito obrigado, Zezinho. Um ótimo domingo para você. Vamos retornar a palavra agora ao nosso convidado dessa manhã, Raul Franco, para que aborde o tema de hoje. Meu reino não é deste mundo. Raul, fique à vontade. Olá, vamos então para o estudo do tema que nós propusemos, título do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Segundo o evangelista João, há um diálogo no momento do julgamento de Jesus perante os romanos, aquele julgamento sumário que Jesus teve, e que Pilatos teria perguntado então para Jesus: És o rei dos judeus? Teu povo e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. O que é que fizeste? E Jesus então teria respondido a Pilatos: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. É o relato do capítulo 18 do Evangelho de João. João é o único evangelista que trata desse diálogo. O que será que Jesus quis dizer com essa expressão, meu reino não é deste mundo? Qual o sentido disso? É a nossa proposta de estudo aqui a respeito desse capítulo do Evangelho. Vamos tentar entender melhor isso usando as duas palavras-chave que estão nessa expressão. A palavra mundo e a palavra reino. Entender o sentido mais profundo dessas duas palavras vai nos conduzir a entender melhor o que é que Jesus quis dizer, então, a Pilatos. A palavra mundo, o primeiro sentido que aflora da palavra é o sentido do materialismo, né? Sempre quando a gente fala as coisas do mundo, as coisas mundanas, nós lembramos o quão efêmeros são os bens e os valores dessa vida material, dessa vida atual. Basta a gente olhar ao nosso redor e analisar um pouco o comportamento das pessoas que nos cercam, dos filmes, das novelas que nós temos contato, para perceber que quando se diz fulano ou ciclano está numa vida boa, ou leva uma vida boa, o que é que as pessoas retiram desse tipo de frase? A maioria das pessoas, por certo, vai imaginar que essa pessoa é afortunada, ela tem muito dinheiro, ela desfruta dos prazeres recreativos da vida sem limite, né? Ela tem uma excelente mesa, ela toma um bom vinho, ela pratica esportes que são caros, né? O esqui, o mergulho, ela vive na casa de praia, na beira da piscina, né? Ela consome coquetéis, ela tem boas companhias, escolhe as pessoas com quem ela quer conviver mais de perto, né? Enfim, a gente sempre imagina que essa boa vida que se refere às expressões do mundo diz respeito a um certo exagero do desfrute das coisas do mundo. Essa concepção, chamada concepção hedonista, que é muito centrada no prazer, é uma concepção própria do mundo ocidental, né? Que olha os valores mais significativos para a vida das pessoas, encontra esses valores nas posses, nas riquezas materiais, na fama, na beleza exterior, no poder, nas paixões, na influência que as pessoas podem ter, no sexo livre, na mesa farta, no excesso de bebida, etc. Então, quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, Jesus estava querendo indicar que o seu reino é composto por valores contrários a esses. Que esses valores do mundo são valores enganosos, né? Que esse apego material, essa devassidão sensual, acabam sendo caminhos certos para a solidão, para o desespero, para um vazio existencial.
A mensagem de Jesus é muito marcada por esse aspecto, daí porque Jesus, em vários momentos, nos lembra isso, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e os roubam, né? Acumulai tesouros para vós no céu, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Outra frase de Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo? Enfim, nós temos diversas passagens em que Jesus nos adverte a respeito do engano desse materialismo, né? Por outro lado, o mundo também pode ser visto no aspecto do sofrimento, né? O mundo é fonte de males. Tudo que está relacionado a ele está carregado de perturbação ou de negatividade. Ou boa parte do que está relacionado com o mundo tem essa conotação de perturbação, de negatividade. Então, o mundo chamado Vale de Lágrimas ou região de dores infernais, né? Veja, a começar pelo corpo físico, as enfermidades que nós carregamos, as fraquezas, né? As doenças, a morte que parece que está sempre a nos rondar. Veja aí a pandemia, como foi essa experiência, né? Ela própria, a morte, parece um enigma, né? Parece que, por que a morte é alguma coisa tão fatalista, né? Vai chegar para todo mundo, né? Parece que um Deus que tivesse pleno amor aos seus filhos não os legaria a um caminho inevitável entre o berço e o túmulo. Então as pessoas mais céticas e que olham para o mundo somente nesse aspecto material e enxergam esse sofrimento, acabam não acreditando que nós temos por trás disso tudo um Deus de bondade, um Deus de justiça, né? As pessoas acabam dizendo assim: pô, mas se esse Deus é bom, é justo, é perfeito, por que ele teria relegado as criaturas, ainda numa infância espiritual evidente, porque somos todos muito imaturos, por que teria relegado essas pessoas a uma experiência impossível de ser vivenciada com dignidade ou com elevação? Ou que dificuldade tem para vivenciá-la assim? Como, por exemplo, olhar para uma cegueira, para uma deficiência mental, para um câncer, acreditando que esse sofrimento tem a ver com a bondade de Deus. É sempre uma dificuldade, né? Esse sofrimento implacável a que todos estão submetidos, as dores do mundo, eles parecem ser um pouco contraditórios com a misericórdia, com a clemência, com a mansidão de um pai. Então, isso um pouco que transforma a cabeça das pessoas de não acreditar muito na mensagem de Jesus. E a consequência disso, desse pensamento errado, é a morte do amor, é o aniquilamento da esperança, é a desconfiança de que não faz muito sentido viver uma vida de caridade, que cada um cuide do seu próprio interesse. Afinal de contas, a vida deve ser suportada, ou deve ser vencida, né? Ou deve ser vivida da melhor maneira, mais prazerosa, da maneira mais prazerosa possível, e que vença o mais forte e salve-se quem puder. Essa é a mentalidade do mundo em relação, então, ao materialismo e em relação ao sofrimento. Mas uma coisa é certa: nós estamos mergulhados nesse materialismo e nesse sofrimento. O mundo está aí. Nós não vivemos uma realidade imaginária. Nós vivemos nesse mundo. Esse mundo é isso. É isso. E nós não podemos simplesmente achar que passamos por aqui apenas aspirando uma vida futura e não temos compromisso nenhum com esse mundo. A encarnação, a experiência reencarnatória, ela é rica. Ela não existe por um acaso. Deus não nos colocou no mundo apenas para que sofrêssemos sem uma finalidade. Então, a experiência do mundo, ela não pode ficar presa apenas à aspiração de uma vida futura. Claro que não. Não existe vida aqui sem drama, sem sofrimento, mas é claro que isso tem que encontrar um sentido, né? Alguns acharam que o melhor seria fugir dos apelos do mundo e buscar, por exemplo, um isolamento. Nós temos aí várias concepções religiosas, e sem julgar as escolhas de cada um, que acharam, por exemplo, que deveriam viver da oração, do trabalho e do isolamento. Na vida
num monastério, por exemplo, né? A doutrina espírita nos ensina que não vale a pena se isolar ou negar a validade da experiência da vida na matéria, né? Ou da experiência da vida um com o outro, do relacionamento que começa já dentro da família e depois se expande para toda a sociedade. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar sobre o homem do mundo, né, e o homem no mundo, um espírito protetor em 1863, na cidade de Bordeaux, na França, faz toda uma exploração desse tema e nos coloca a seguinte frase: vivei como os homens do vosso tempo. Como devem viver os homens do vosso tempo? Portanto, nós não temos que fugir do mundo. Os gozos da vida, eles não são condenáveis. O abuso deles, sim. O uso dos bens do mundo não é condenável. O abuso desse uso, sim. É quando os bens já me dominam, não sou eu que domino os bens. É contra esses abusos que Jesus nos adverte. Meu reino não é desse mundo. Porque os verdadeiros valores não são esses. São valores que são colocados nas nossas mãos a título de empréstimo, né? Mas eles irão passar. Vejam, Jesus se humanizou, Jesus veio viver neste mundo. Jesus participou das instituições da sua época, viveu aquele seu momento histórico. Jesus não deixou de almoçar com fariseus, como aconteceu com Simão, não deixou de conversar com os doutores da lei, como fez com Nicodemos, não deixou de conviver com os samaritanos, que eram alvos de preconceitos dos judeus, os judeus os viam até como certo inimigo. Jesus abençoou as paisagens por onde passou, lembrou de olhar os lírios do campo, as aves do céu, e nos fez mostrar quão tranquila é a felicidade daquele que busca nas coisas pequenas sem se preocupar demais com as questões do mundo, né? Jesus nunca levantou a voz para maldizer o mundo ou para condená-lo, né? E claro que ele também viveu num mundo de expiação, de provas e de sofrimento. A cruz é o maior símbolo desse sofrimento, né? Jesus acabou desnudando os interesses servis que predominam no mundo, né? E que ainda hoje acabam escurecendo o discernimento das pessoas. As pessoas olham para os valores do mundo e ficam um pouco confusas. Mas Jesus destacou sempre que esse mundo é transitório, é relativo, né? Jesus abraçou a cruz até como um símbolo desse sofrimento do mundo, também para nos mostrar que esse sofrimento pode ser vencido e que, portanto, a morte é apenas uma ilusão. Esse é o sentido, então, da palavra mundo na expressão de Jesus. A palavra reino na expressão de Jesus nos sugere a vida futura. A vida futura. Um reino que não é apenas um lugar, é uma condição de vida, né? Parece que Jesus falava que essa vida, esse reino, não começa distante, começa já, começa no coração das pessoas, começa aqui e agora, né? Mas se desdobra para o além. Está aí a razão pela qual, para aqueles que não acreditam nessa vida futura, as ideias de Jesus não fazem sentido. Não fazem sentido. São ideias infantis, pueris, né? São sinônimo de fraqueza. As pessoas que não acreditam nessa vida futura tentam se apegar apenas nos valores da vida presente. E esse é o grande engano. Só a crença na vida futura é que pode justificar, é que pode explicar os absurdos dessa vida terrena. Só a crença nessa vida futura pode se harmonizar com a justiça de Deus, com a bondade de Deus, né? Eu vejo em boa parte que as pessoas ainda fazem uma ideia um pouco vaga sobre essa vida futura. Imaginam uma eternidade de contemplação, um lugar onde as pessoas vão ficar lá sem fazer nada, apenas usufruindo de alguns prazeres ao lado de anjos tocando harpas, né? Eu acho que isso acaba por provocar a incredulidade das pessoas, né? O Espiritismo, como terceira revelação, veio completar o sentido dessa vida, né? No momento que a humanidade já se mostrava mais madura para entender esse sentido, para que a gente pudesse melhor compreendê-lo.
Nós temos, a doutrina espírita nos mostra de maneira muito clara uma imensidão de testemunhas sobre essa vida futura. A vida futura existe e existirá mesmo para aqueles que não acreditam nela, ainda que não acreditem. E isso, claro, principalmente para aqueles que acreditam, ou apenas para aqueles que acreditam, significa uma repercussão no modo de viver, na moralização dos homens. Dá sentido a essa existência, faz com que a gente compreenda o sofrimento, as dificuldades e até mesmo a morte. Vou tentar fazer um paralelo aqui para você perceber como a vida espiritual, simbolizada pela palavra reino, está em conflito com a vida terrena, simbolizada na palavra mundo, na expressão de Jesus, meu reino não é desse mundo. Vejam, a fé nos indica que a vida espiritual é infinita. É infinita. A vida na Terra é passageira, é uma rápida experiência. É como se eu estivesse aqui permanecendo temporariamente num país ingrato. Para a vida do mundo, todos os valores estão aqui. É preciso que eu faça tudo para alcançar esses valores. Abraçar esses valores passa a ser a meta da minha vida, a única razão pela qual eu vivo. Para quem olha para a vida espiritual, o sofrimento, as vicissitudes da vida são apenas incidentes que fazem parte das lições da vida, da escolaridade da vida. Nós sabemos que esses sofrimentos são passageiros e, portanto, eles podem ser encarados com mais indiferença. Quando eu olho só com a visão do mundo, o sofrimento é coisa do demônio, o sofrimento é castigo de Deus, o sofrimento é encarado com lamúria, com inconformismo, com revolta diante de Deus e dos outros. Eu me revolto com as pessoas, me revolto com Deus. Eu sempre tento achar um culpado para aquilo que eu estou passando. Se eu olho para a vida espiritual, a vida do reino, a vida futura, as recompensas que eu enxergo são recompensas espirituais. E eu só vou recebê-las de acordo com o mérito de um patrimônio imaterial que eu vou carregar. Aquilo que nós levamos dessa vida. O bem que eu fiz, a diferença que eu fiz na vida das pessoas para melhor, toda a caridade que eu consegui praticar, isso sim, aquilo que eu adquiri como valor espiritual, como patrimônio de conhecimento, tudo isso eu levo, coisas imateriais. As recompensas desse mundo, o que é que são? Essas recompensas são dinheiro no banco, uma melhor condição na empresa, um melhor emprego. As pessoas às vezes acham que porque frequentam uma religião A ou B ou C vão receber de Deus coisas materiais. Isso é um grande engano. O nosso patrimônio verdadeiro não é o patrimônio material, físico, aquele patrimônio que degrada, é o patrimônio espiritual. Se eu olho para a vida espiritual, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição que foi insatisfeita, uma injustiça de que eu fui vítima, tudo isso acaba sendo compreendido numa outra ótica, na ótica do crescimento, na ótica da evolução. Se eu tenho apenas a visão do mundo, da vida terrena, são tormentos que ferem a minha vaidade, o meu orgulho, e que torna a minha vida angustiosa. Essa é a visão do mundo. Se eu olho com a visão da vida espiritual, da vida futura, tudo é relativizado. Eu encaro a humanidade como um grande formigueiro diante da eternidade. Um formigueiro trabalhando por uma situação passageira. Enquanto que se eu olho com a visão terrena, tudo se agiganta ao meu redor. As riquezas, as minhas e as dos outros, e as desgraças, mais as minhas do que as dos outros, tomam um volume, uma dimensão muito grande. Se eu olho com a visão espiritual, com a visão do reino, eu lamento as criaturas que são efêmeras ainda, que são muito atrasadas espiritualmente e que se esfalfam, se esforçam demais para conseguir uma posição, para se elevar. Eu tenho pena delas, eu oro por elas.
Enquanto que se eu olho com a visão do mundo, essas pessoas são grandes ou pequenas, são importantes ou desprezíveis, são monumentais ou são insignificantes. A diferença de pessoas no olhar do mundo. Se eu olho com a visão do reino, com a visão da vida futura, a morte, a minha morte, ou dos entes queridos, as pessoas que me cercam, essa morte nada tem de pavorosa. Ela é apenas uma libertação, é uma passagem, é uma viagem, a passagem por uma porta. Enquanto que se eu olho com a visão do mundo, com a visão terrena, a morte é o fim de tudo. É um mergulho no nada, é um mergulho na escuridão. Então vejam, que quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, ele estava se identificando com os valores da vida espiritual e não com os valores da vida terrena. O Espiritismo, repetindo as palavras de Jesus, não nos promete um reino distante. O Espiritismo nos faz lembrar que o reino de Deus está no coração dos homens, né? Não é algo apenas para o futuro, pois começa agora. É como Jesus respondeu aos fariseus, está no meio de vós, o reino está no meio de vós. Jesus nos lembrou que é bem-aventurado desde já os pobres de espírito, porque no futuro deles também será o reino dos céus. Jesus nos lembrou que encontrar esse reino e o sentido dessa vida é como encontrar um tesouro escondido. Um tesouro escondido no campo. Quem encontrou, o homem que o encontrou, na sua alegria vai, vende tudo que tem para poder possuir, para poder comprar aquele campo. Esse é o sentido maravilhoso da expressão de Jesus. Então que nós fiquemos aqui com essa ideia de que eu preciso conciliar a minha maneira de viver neste mundo, eu preciso transformar as minhas dores e a minha experiência nesse mundo como algo que me engrandeça, mas tendo a certeza de que é uma passagem de escolaridade. Talvez eu tenha que voltar ainda várias vezes nos anos dessa escolaridade, mas o sentido maior, o diploma dessa escola é a vida futura, é a vida no reino de Jesus. Muito obrigado por você ter acompanhado essa nossa reflexão. Muito obrigado, Raul. Nós vamos agora ao nosso Momento Mensagem de hoje, que nos traz busca da felicidade. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Busca da felicidade. Você já se preocupou alguma vez com a felicidade? Já envidou esforços para conquistá-la? Quem de nós não deseja ser feliz? Salvo os casos patológicos, as pessoas estão sempre em busca da felicidade, ainda que não se deem conta disso. Mas afinal, o que é a felicidade? A felicidade varia de pessoa para pessoa, e em cada momento da nossa vida, ela pode assumir aspectos diferentes. Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde seria a nossa felicidade, e envidamos todos os esforços para conquistá-la. Se estamos desempregados, o emprego se constituiria em felicidade por algum tempo. Se somos solteiros e desejamos unir-nos a alguém, nossa felicidade seria encontrar a pessoa certa para compartilhar do nosso afeto. No entanto, os que padecem fome e frio encontrariam a felicidade no agasalho e na alimentação que refaz. Já para o torcedor, a explosão de felicidade se dá quando a bola atinge o fundo da rede do time adversário. Enfim, a felicidade tem tantas faces quantos os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Certa vez, lemos uma história que nos levou a refletir em que consiste a verdadeira felicidade. Foi narrada por uma moça que se sentia momentaneamente infeliz e, andando pela rua, viu um homem puxando uma carroça. Ao observar a cena, pensou, pobre homem, fazendo o trabalho de um animal irracional. Isso é que deve ser infelicidade. Pensando em ouvir de seus lábios lamentações e queixas, aproximou-se e lhe perguntou, o senhor é muito infeliz, não é? Afinal, fazendo um trabalho desses. Confessa a ela
que o homem fê-la mudar a paisagem íntima ao responder entusiasmado: não, senhora, sou uma pessoa muito feliz. Tenho saúde que nem mesmo preciso de um animal para puxar minha carroça. Tenho força, consigo o meu sustento passeando pela cidade e ainda ganho saudações de pessoas bonitas como a senhora. Não sou mais feliz só porque não vejo todas as pessoas do mundo sorrindo. Como podemos perceber, a felicidade consiste em cada um contentar-se com o que tem e fazer da sua felicidade a alegria dos outros. Quando Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, referiu-se à felicidade sem mescla, à felicidade plena. Todavia, podemos viver com alegria valorizando as coisas que temos e as conquistas morais que já logramos, sem infelicitar-nos com o que não possuímos e não está ao nosso alcance. Muitos de nós buscamos a felicidade distante de onde ela se encontra. A cada momento, Deus nos oferece 1000 motivos para nos alegrarmos. A oportunidade de viver, de ter uma família, amigos, trabalho. A natureza, o sol, a chuva, a noite para o repouso, as chances de aprendizado em cada minuto que passa por nós. Até mesmo os percalços do caminho são motivos de alegria, por nos ensinarem a superá-los, preparando-nos para a conquista da felicidade perene, que a todos nos aguarda, após superados os obstáculos naturais da caminhada. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em Nosso Momento Notícia. Momento Espírita agora também no YouTube. Relembramos aqui que a boa novidade de hoje é que você agora pode assistir também no YouTube o nosso programa e pode fazê-lo no momento em que ele vai ao ar ou posteriormente, uma vez que ele fica gravado. Basta você digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Filie-se a esse clube e receba mensalmente um livro em sua residência por apenas R$16. Inscreva-se! Ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também um WhatsApp. Repetindo, DDD 16 3307-5495. Se preferir, pode também fazer uma visita à Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro da cidade. Horários de atendimento de segundas às sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Aguardamos a sua visita! Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Acontecem quinzenalmente aos domingos, sempre às 17 horas. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, possibilitam a você participar fazendo perguntas. No próximo domingo, dia 5 de setembro, às 17 horas, a palestra será de Paulo Escanavez, que abordará o tema Prevenção ao Suicídio. Lembramos aqui que dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e a USE de São Carlos promoverá também no decorrer do mês de setembro a campanha de amor à vida Suicídio Nunca através das redes sociais. E a respeito da transmissão das palestras da USE São Carlos, ela é sempre realizada pelos seguintes canais: Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc pelo YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, no caso das Palestras USE São Carlos, digite na busca do próprio YouTube Palestras USE São Carlos, quinzenalmente aos domingos às 17 horas. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Assista e participe! Falando em participações,
momento agora de agradecimentos nossos a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana através do Facebook da USE e do nosso WhatsApp. 16 DDD 993161147. Obrigado, então, a você, Alexandre Milanete, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Relvaizo, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, também ao Eduardo Mendes, também a Elizabeth Boni, Fer Rossi, Haruko Nishioka de Campinas, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, João Carlos de Baté, lá do bairro Icaraí, José Antônio, José Carlos Espim, Karen Bittencourt Talarico, Mara Regina Ribeiro da Silva, Marcela Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, a Márcia Regina de Oliveira, Maria de Baté, Maria Aparecida Pereira, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena do Mirante da Bela Vista e também a Maria Roseli dos Santos, Neide Souza da Vila Jacobucci, Nelson Pereira, Ricardo Barbosa, Rosa do Araci 2, Roseli Gibote do Araucária, a Silvia Scali Piassi, a Estela Martins e a Vina Baroni. De coração, muito obrigado a todos vocês e, por gentileza, continue compartilhando. Passaremos a enviar, a partir de hoje, o link do YouTube para que vocês, por sua vez, estendam a familiares e amigos ou voltem a assistir, ou seja, assistam novamente para relembrar os ensinamentos sempre preciosos dos convidados que comparecem aqui gentilmente aos programas Momento Espírita. Muito bem, a nossa ouvinte Regina, lá do Castelo Branco, fez uma pergunta essa semana e essa pergunta, Regina, será respondida no próximo domingo, porque teremos então a presença aqui do físico e palestrante espírita e também escritor Otacílio Nascimento, que estará em nosso programa no próximo domingo. Uma pergunta muito interessante que certamente, além de esclarecer a você, Regina, esclarecerá as dúvidas pertinentes a esse assunto de todos os ouvintes ou aqueles que nos assistem através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. Ok, Regina? Até lá! Amigos e amigas do Momento Espírita, nosso convidado dessa manhã de domingo, Raul Franco, de Araraquara, nos falou sobre o ensinamento de Jesus: meu reino não é deste mundo. Na sequência, vindo ao encontro do tema do programa de hoje, nós vamos ouvir outro Raul, lá do Rio de Janeiro, esse Raul Teixeira, que também é educador, professor universitário e que nos fala por alguns minutos sobre a felicidade possível neste mundo. Ouçamos! Não é pecado querer viver melhor. Ninguém será condenado por querer melhorar de vida, melhorar seu padrão intelectual, financeiro, econômico, social. A grande questão é que a felicidade mais ampla não é propriamente essa de nós buscarmos essas coisas imediatas. Aqui na Terra, nesta vida, neste mundo, nós podemos desenvolver amigos, criar amigos, desenvolver amizades. Como é bom ter amigos. Como é bom ser amigo de alguém. Existem amigos nossos que são mais importantes na pauta da nossa vida do que muitos familiares. Nos entendem melhor, conversamos melhor, há abertura para tudo que queiramos conversar. Como é felicidade ter amigos e ser amigo. Aqui na Terra. Mas é importante também a família, poder ter uma família, viver numa família, formar uma família. Quantas bênçãos, quanta honra nós temos neste mundo quando conseguimos formar a nossa família, viver na nossa família, aconchegado aos nossos irmãos, pai, mãe, aos primos, aos avós, aos filhos quando os temos. Com que felicidade nós vamos atravessar os dias do mundo. As dores, as enfermidades, as dificuldades, tudo isso vai ficando em segundo plano
quando nós temos a felicidade dos seres queridos à nossa volta, dos amigos, quando desafiamos a ignorância e estabelecemos conhecimento em nossa cabeça, em nosso juízo. Mas como nós podemos ser felizes neste mundo? Enquanto olhamos à nossa volta tanta gente infeliz, tanta gente desgraçada. E nos damos conta de que nós poderíamos intervir. Há situações que dizemos, isto é obra do governo. E é. Temos que saber distinguir uma coisa da outra. Mas há situações em que admitimos que naquele caso o governo somos nós. Alguém que mora na nossa rua e que precise tanto de ajuda. Não haverá tempo de mandarmos uma comunicação para o governo central, do país, do nosso estado, da nossa cidade. Nós podemos agilizar. Ajudar alguém a comer, alguém que passa fome. Ajudar alguém a ir à escola, alguém que não tem recursos para ir à escola. Prover material escolar. Ajudar alguém a ir ao médico, ao serviço público de saúde que seja, onde ele exista, onde ele funcione. Não nos custa nos transformarmos em instrumentos de Deus para outras pessoas. Quantos são felizes na terra quando doam sangue? É uma coisa tão simples, mas tão complicada. Por acomodação, por medo, por fantasias, por mitos, muita gente não gosta de doar sangue. Há aqueles que doam até órgãos, que fazem transplante de medula e oferecem um rim a um familiar. Como é bom ser feliz aqui na terra, sem esperar felicidade no reino dos céus, depois da morte, porque aprendemos que a felicidade maior não é propriamente aquela que a gente vivencia para nós, é aquela que a gente vivencia doando aos outros. Tudo quanto nós doamos aos outros é o que verdadeiramente pertence a nós. E o que tentamos guardar, reter, armazenar é o que perdemos. Por isto nós podemos ser felizes neste mundo, usufruindo as coisas materiais e servindo a Deus acima de tudo. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, teremos a seguir a oportunidade de ouvir também Divaldo Franco, o mais conhecido palestrante espírita do Brasil e do planeta, que aborda por alguns minutos também o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Bem disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. E o Eclesiastes havia estabelecido a felicidade não é deste mundo. Mas Jesus houvera dito um pouco mais, entre o muito que disse. No mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Se em realidade o Dr. Axelmante, cuja vida é um poema de abnegação e de amor, as suas são histórias fecundas e enriquecedoras, conhecesse a reencarnação, ele logo se daria conta que a existência na Terra é feita de encontros, de reencontros e de desencontros. Há encontros que são de primeira vez. As pessoas passam. Há encontros que são reencontros. A pessoa fica. E há reencontros que são verdadeiros desencontros. Encontramos para pagar o estipêndio pesado da amargura e do sofrimento. Ele teria sabido que estamos na Terra no processo de lapidação de valores,
na conquista de títulos de merecimento, caminhando na direção de um alvo que alcançaremos somente bem mais tarde. E as nossas metas não são imediatas, são mais distantes, por isso que são atraentes. Tudo aquilo que podemos conseguir imediatamente, logo depois perde o seu brilho, perde o seu valor. Mas quando nós temos a dimensão indimensional da imortalidade da alma, eis que as nossas metas vão além da sepultura, e é uma alegria imensa, inefável, dá-nos força na amargura para superá-la e avançar com estoicismo até aquela meta que nos vai preencher em plenitude. Por isso que o seu reino não é deste mundo. Neste mundo temos aflições, é natural, porque o mundo é escola de provas, de expiações, de testemunhos, de experiências, de idas e vindas e de lutas renhidas, onde burilamos as imperfeições. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o Espírito Lázaro: no começo, o indivíduo tem apenas instintos. Quando mais depravado, tem paixões. E noutra oportunidade, ao referir-se à lei do amor, ele elucida que depois dos instintos vem a razão. Estamos no período da razão, mas ainda somos mais escravos do instinto primitivo do que do discernimento libertador. Agimos mais por automatismo, reagindo por causa dos instintos primários: comer, dormir, procriar, herança atávica do primarismo animal. Durante alguns milhões de anos, quase 500 milhões de anos, nós vivemos nesse manifestar do organismo fisiológico. O repouso pelo sono, a nutrição pelo alimento e a procriação pelo sexo. Somente há 10 mil anos, uma bagatela, é que nós conseguimos a razão. Estamos agora alcançando o período da razão, mas a predominância em nós é do instinto. Eu reagi por instinto, eu fiz isso por instinto defendi-me. Quando poderíamos dizer: eu agi pelo discernimento, eu agi pela razão. Eu tive o impulso de esbofetear, mas como eu não sou ainda, como não sou mais o animal primário, eu controlei o gesto e desculpei. Já estamos saindo das reações animais para as ações de humanidade. E alguns já estamos em um período mais avançado, o da intuição. Já conseguimos perceber esses zéfiros, que somos pessoas interexistentes, que estamos no mundo, mas o mundo é feito de faixas vibratórias das mais grosseiras às mais sutis. E conseguimos deambular por essas faixas. Interagimos nas faixas superiores como nas faixas grosseiras. Comemos, dormimos, fazemos sexo, mas também temos a nossa mente voltada para as coisas superiores. O emérito professor Charles Richet, pai da fisiologia humana e prêmio Nobel dessa ciência, dizia que nós somos dotados de 6 sentidos. Alguns estão embrionários, noutros em franco desenvolvimento, e em alguns mais ostensivo. Esse 6º sentido, como disse Allan Kardec, o pré-claro codificador da doutrina espírita, ao estabelecer a nossa vida mediúnica, ao dizer que nós temos esta peculiaridade orgânica, ao demitizar a tradição de que a mediunidade é um dom, é uma graça, é uma concessão divina que faziam os privilegiados e os outros abandonados. Allan Kardec, com a sua profundidade de lógica
e a sua sabedoria pela experiência, percebeu que todos temos essa percepção ainda natural, embrionária, que podemos educar, como educamos a inteligência, a memória, as aptidões artísticas, culturais, os sentimentos. Então poderíamos dizer que a mediunidade é uma faculdade da alma, porque todas as faculdades são da alma, a inteligência, a sabedoria, a memória, o amor, que o corpo reveste de células para que ocorra o fenômeno de natureza objetiva. Aqueles que são portadores dessa percepção mais aguçada, ou médiuns ostensivos, já estão entrando no período mais além da razão, que é a intuição. A sua percepção não é horizontal, A mais B igual a AB, é A mais B igual a Z. O indivíduo já pode perceber que além da esfera mais grotesca e necessária, existe um mundo pulsante, o mundo das causas, de onde viemos, para onde voltaremos. Já pode perceber que nessa variedade dimensional das ocorrências, cada um é o que de si próprio faz, que a nossa felicidade e a nossa desdita são decorrências das nossas aptidões e opções. Todos temos a aptidão do bem. O bem está em nós, como asseverava Santo Agostinho. Há um Deus interno que podemos desenvolver. Mas na fase primária, o mecanismo de preservação da vida torna-nos agressivos. Somos o único animal que agride antes de ser agredido, que mata sem qualquer ameaça. Os chamados animais selvagens somente matam quando têm fome ou quando são perseguidos. A criatura humana, pelo contrário, mata por causa das suas paixões. A inveja, o ciúme, o desejo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, ou simplesmente a morbidez, transtorno de natureza mental. Então mata, com a indiferença, porque na sua esquizofrenia não tem sensibilidade. Então é natural que ainda estejamos nessa fase e que muitos ainda optem por essas características imediatistas: mentir, ludibriar, corromper. Vivemos a hora da corrupção imunda, vulgar, nauseante, em que os indivíduos que se apresentavam como modelos não passam de disfarces. Mas nós temos o modelo, aquele que nunca nos defraudou. Por isso que Allan Kardec, quando interrogou as entidades venerandas, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual é a criatura mais perfeita que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Esses venerandos instrutores responderam num dissílabo: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Preferiu dar-nos a sua vida em holocausto, não em sacrifício, em holocausto de amor. Deu-nos porque quis doá-la. Não foi obrigado. Não foi levado ao sacrifício. Optou, amando-nos de tal forma que ele nos oferecia a sua vida em patrimônio, para que aprendêssemos a retribuir-lhe o gesto, doando a nossa pela do próximo. E assim, amigos e amigas, nós estamos encerrando mais um programa Momento Espírita. Presentes nessa manhã de domingo, aqui diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na Macro Região, esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação Zezinho de Mel, e nosso convidado dessa manhã, Raul Franco, lá da cidade de Araraquara, que abordou o tema Meu Reino Não É Deste Mundo.
Através de vídeo, tivemos também a participação de Raul Teixeira, falando sobre a felicidade possível neste mundo. Tivemos também, através de vídeo, a participação de Divaldo Franco, falando alguns minutinhos também a respeito do mesmo tema que o Raul Franco de Araraquara abordou. Meu reino não é deste mundo. E assim, nós queremos agradecer também ao Rossi, que fez a sonoplastia mais essa manhã de domingo. Muito obrigado, Rossi. Agradecer a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, que, coordenados por Clemente Mancini, nos deram a assessoria necessária para que esse programa fosse realizado. E olha, aquele agradecimento de coração a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que estiveram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!